Oi, pessoal. Eu tava aqui agora refletindo. Eu tava até sentada ali um pouquinho na minha cama e eu tava refletindo, mexendo no telefone e fazendo alguns questionamentos. E como vocês sabem, quando eu tenho algo que eu preciso falar, eu não consigo esperar, eu não consigo ter roteiro, eu não consigo esperar para depois. É aquela aflição de que tem que sair agora com emoção, da forma que eu tô pensando, como eu tô sentindo tudo isso, e se eu deixar para depois passa a emoção, passa o contexto, não é da mesma forma. Então, o que eu queria vir conversar com vocês agora, que eu tava aqui pensando, sobre essa questão da fala. Hoje em dia é um mundo que todo mundo acha assim, não explica tanto, vai direto ao assunto, sem muito detalhe, enrolou demais. Vídeo longo, as pessoas querem a coisa reta na hora. Eu já aviso, se tu gosta de vídeo longo, provavelmente não vai ser interessante esse vídeo pra ti, porque ele fala exatamente ao contrário disso, tá? Sobre a superficialidade que as pessoas esperam de tudo e da vida. Ninguém mais tem tempo nem paciência pra nada. Mas isso muda tudo dentro da vida da gente. Exemplo. Se eu te disser o seguinte, a minha cachorra estava deitada ali, ela ouviu um barulho, saiu correndo, parou na porta e foi latir no portão. Resumir. Se eu disser, a minha cachorra já estava roncando ali, aí deu um barulho, ela veio até a porta, parou, olhou para mim e daí foi latindo no portão e abanando o rabo. Não mudou? Mudou completamente. Primeiro ela parecia estar braba. Depois ela parecia que estava me avisando que alguém legal chegou. Parou, olhou para mim, foi latindo e balançando o rabo. Então sim, o contexto muda bastante. E eu observei muito isso nas minhas conversas das minhas amigas. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita necessidade de falar. Ou seja, aconteceu coisa na minha vida, minhas amigas tinham que ser minhas psicólogas e me ouvirem. Precisava falar e tinha que me ouvir. Muitas vezes eu repetia e considerei as minhas melhores amizades por quem teve paciência comigo. Mas eu também sempre fui uma pessoa de ouvir muito. Eu ouvi muito e ouvi muitos detalhes. Todas que precisaram sabem o quanto eu sempre ouvi todas elas. Eu sempre tive o mais disposta possível. Mesmo se eu estivesse longe, ou se eu estivesse em alguma situação, eu dava o máximo. E nisso eu aprendi uma coisa. A pessoa que vem e te conta, correndo, sei o que, porque aconteceu tal coisa, briguei com fulano, a gente terminou, não tá mais junto, ponto. E a pessoa que vem com emoção, fica horas te explicando. Não, porque ele fez isso, mas a outra vez ele tinha feito aquilo, mas eu entendi disso, mas talvez fosse assim, mas foi assado. E aquela amiga que fica ali se martirizando, ela não é a chata, é o contrário, ela é a verdadeira. Ela é aquela amiga que quer exatamente a tua opinião, o teu conselho, e ela está realmente idealizando a história. Não, aliás, ao contrário, ela está realmente formalizando a história, e não a outra que está idealizando, que só te deu um resumo das partes que ela acha que vão ser interessantes para ti, formar uma opinião sobre o que ela quer. Por exemplo, a que te fala corrido, ela só quer que tu diga que ela tem razão, coitadinha, e pobrezinha, terminou com o outro. Aqui te fala tudo, corre o risco de ouvir, calma. Entenda ele, talvez não seja assim, talvez não seja assado. Que quer realmente ouvir uma palavra. Então, assim, essa moda de, fala demais, simplifica. Vocês estão perdendo a essência da vida, gente. As pessoas estão perdendo a essência da vida, dos sentimentos, das ações, de tudo, querendo simplificar a vida. Aí eu pergunto, a vida, ela já não é tão curta, ela já não é de certa forma simplificada? Se pudéssemos viver 200 anos, não seria maravilhoso? Aí a gente não quer viver nada, a gente não quer sentir a emoção do outro. E outra questão, tá? As poucas pessoas que ainda ouvem e ainda têm paciência, elas acabam vivendo pela vida dos outros de certa forma. Ou seja, a cada vez que a pessoa tem paciência para perceber a emoção, perceber os detalhes,
Porque a cada detalhe tem emoção. Se a pessoa chegou a te contar a cor de um chinelo, é porque aquilo ali tinha alguma emoção de certa forma para ela. Tu consegue vivenciar aquela emoção, tu consegue vivenciar aquilo, é uma experiência de vida. O dia que tu passar por algo parecido, tu já tem uma noção da dor ou da alegria que aquilo pode te trazer. E essa questão de abreviar a vida está fazendo com que as pessoas literalmente não vivam. A abreviação não está acelerando, ela está cortando etapas da vida. E nisso eu vou um pouquinho mais a fundo, tá? Um pouquinho além. Talvez algumas pessoas não gostem de ouvir esse vídeo, a maioria que não gosta não vai ficar, até porque não vai ter nem paciência, né? As pessoas que não gostam elas já devem ter até saído. Mas aquelas pessoas que entendem o que eu quero dizer provavelmente vão entender essa parte também. Que essa moda de que as pessoas mais quietas são as mais inteligentes, aquele ar de mistério, sabe? Aquele ar intelectual, só falo quando é necessário. Que chique. Sem julgamento, porque sim, tem pessoas inteligentes que falam pouco, entendo elas e até o porquê, compreendo muito, mas não é sempre assim, tá? A pessoa que fala demais por não ter nada de dizer, fala. É o contrário muitas vezes, gente. Às vezes a pessoa que fala, ela pode até não ter tanta coisa mirabolante para dizer, mas ela tá aberta a tudo. Ela tá aberta a ouvir, ela tá aberta a dialogar, logo ela tá aberta a entender. Ela pode não saber sobre aquele assunto, mas ela pode saber sobre outro e estar naquele momento aprendendo sobre aquele assunto. Então é uma pessoa que ela, se não sabe, ela tá aberta. E ela pode te surpreender, que ela pode saber muito mais do que tu imagina, só que de um jeito descontraído. E aquele misterioso que sabe de tudo, muitas vezes ele não fala porque ele não quer ser questionado, porque ele tem medo de não conseguir firmar as suas certezas. E no momento que tu abre as tuas verdades, tu pode ser questionado, e se alguém questionar e tu não conseguir firmar? Às vezes não é tanta sabedoria, às vezes é receio de não ser tão firme na sua sabedoria. Então, cuidado, pessoas silenciosas e misteriosas nem sempre são as mais inteligentes não, tá? E pessoas que falam, podem ter um jeito muito leve e sutil de ter uma inteligência bem divertida, porque elas estão sempre abertas a ouvir. E se elas não estão, elas vão ser, porque elas estão aprendendo. Então, na verdade, esse desabafo foi um vídeo mais por isso. Desabafo dessa questão. Deixem de ser rasos. Deixem de simplificar a vida. Simplificar tudo. Simplificar os caminhos. Outra questão, simplificar os caminhos. A gente prefere sempre ir pela BR, pelo caminho mais rápido, sem sinaleira, sem nada. De preferência correndo. Poxa, será que a gente vive realmente tão atrasado? E se a gente vive assim, tão atrasado, numa velocidade tão a 1000, não tem algo de errado? Imagina quando a gente andava a pé, de cavalo, sei lá, na estrada de barro, a gente não vivia igual e talvez fosse até mais feliz? Se de repente às vezes pegar a entrada por dentro da cidade, parando em algumas sinaleiras, em alguns cruzamentos, mas vendo as casas, vendo os terrenos, vendo as pessoas, de uma forma mais leve. Eu acho que isso pode trazer muita leveza para a vida. Muitas vezes a gente está num acelerado que a gente não sabe nem o porquê. A gente acelera conversas, a gente acelera áudios, a gente acelera vídeos, a gente acelera a vida. E quando ela acabar, os momentos que a gente acelerou não vão ter replay. Eles não vão voltar. E tu pode achar que eles não sejam necessários. Não era necessário. Será? Na minha forma lenta, na minha forma calma, intencional, já vi muitos pequenos momentos que sim são necessários. Uma flor, um cachorrinho atravessando a rua, o sorriso de uma criança, a gargalhada de amigos. São pequenos detalhes que a gente vê que mudam a vida, mudam o espírito, mudam tudo. Então é isso hoje, é sobre desacelere. Desacelere em todos os sentidos. Não apenas no que tu vais fazer, mas naquilo que tu presta atenção, naquilo que tu ouve, no momento que tu está vivendo. Desacelere a vida. Isso, gente, precisava falar porque isso ainda tá com emoção, ainda tô com todo esse meu questionamento
E toda vez que vocês ouvirem, ai, acelera, ai, simplifica, percebam, o problema não está em vocês. O problema está nas pessoas que estão pedindo isso porque elas são rasas demais e elas não conseguem se aprofundar na essência de cada um. Tudo bem? Beijão.